Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, estudaremos hoje o capítulo 18. Nos estudos anteriores, nós vimos que Jesus, depois da ceia, conversava com os discípulos e dava as instruções a respeito dos fatos que iriam ocorrer, que falando para que seus discípulos pudessem ter bom ânimo, que eles iriam passar por uma situação de tristeza, mas que depois eles iriam ficar alegres. Por quê? Porque Jesus aqui vai relatar que ele vai ser preso, que ele vai ser julgado, condenado, vai ser entregue a Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, e vai ser crucificado, morto, sepultado, sendo que depois do terceiro dia ele vai ressuscitar e depois ascender ao Pai. E Jesus orienta aos discípulos que eles fiquem firmes, porque é necessário que ele vá ao Pai para que ele possa enviar o Espírito Santo de Deus. E além disso, ele fala para os discípulos que ele vai apenas estar afastado fisicamente, mas que estará com o Pai, intercedendo para que os discípulos possam continuar firmes na fé. O capítulo 18 é um capítulo que consta nos outros três evangelhos, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Então aqui a gente vai se aprofundar nesse momento de profunda tristeza que vai acontecer, mas que os discípulos irão se dispersar, haverá dispersão por parte dos discípulos conforme Jesus tinha previsto. Vamos lá. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Então, Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Olha só, Jesus, quando estava com os discípulos lá na residência, onde houve a ceia do Senhor, ele ali, depois de ter dado as instruções, aí ele seguiu para a região que ele fala aqui do Cedron, que é a região do Ribeiro, é um local próximo de Jerusalém. E ali ele vai para o Jardim do Getsemane. Jardim do Getsemane é o local onde Jesus sempre costumava estar com seus discípulos e orando. E aqui ele já sabe o que vai acontecer, já sabe que Judas vai aparecer naquele momento, porque é previsto a profecia, as escrituras já diziam que ele iria ser preso e que Judas seria o filho da perdição, aquele onde Satanás tinha entrado e aquele que iria vender Jesus, que iria trair Jesus para que ele pudesse ir para aquela cruz. E aqui Jesus, quando chega no jardim do Getsemane, ele já sabia tudo o que ia acontecer, sendo que Judas Iscariotes já sabia também onde encontrar Jesus naquela noite. Por quê? Porque como Judas Iscariotes fazia parte do grupo dos 12 discípulos, ele sabia que Jesus sempre estaria no Monte Getsemane orando. E naquela noite, principalmente, foi quando Judas Iscariotes chegou com os guardas dos fariseus, e lá houve aquela situação em que ele, à noite, naquela escuridão, eles estão com tochas e não dá para saber quem é Jesus por causa da noite, sendo que Judas tinha falado para os líderes religiosos que aquele que iria beijar seria Jesus. Então aqui vai acontecer esse momento de grande frustração por parte dos discípulos, e para Jesus é normal, porque ele já sabia que isso ia acontecer, ele estava esperando.
Sabendo Jesus todas as coisas sobre ele, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu sou, né? E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqui, quando os guardas chegam com Judas, e que Jesus vê, já se levanta, já sabe que ali ele vai se entregar, ele pergunta: quem buscais? Sabendo que era ele. E ele diz, pergunta: quem é você? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, sou eu. Mais uma vez aqui Jesus está mostrando a sua divindade, o eu sou, que é Deus. Sendo que aqui há um momento onde o poder de Jesus é tão forte que a sua manifestação aqui faz com que os guardas que estão com Judas, eles caem por terra. Ali é uma manifestação muito grande do poder de Jesus e eles vão ao chão. Eles caem, aqui a Bíblia diz que eles caem, por quê? Porque o poder de Jesus, mostrando a sua divindade aqui. Continuando. Versículo 7. Tornou a perguntar-lhes: a quem buscai? E disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: coloca a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Aqui a gente vai ver que Jesus, quando novamente faz aquela pergunta: a quem vocês buscais, que eles falam a Jesus de Nazaré. Jesus aqui, ele chega e se entrega normalmente, ele não faz nenhuma questão, porque se ele quisesse ele poderia ter se escondido, mas como ele veio cumprir a missão do Pai, que era ir para aquela cruz, para que pudesse trazer de volta a redenção, ou seja, para que Jesus com aquela cruz ele vencesse o pecado e a morte que estava em Satanás. Então Jesus vence a morte, vence Satanás e ressuscita para que possa dar vida em abundância a todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui a palavra de Deus diz que tudo isso, quando Jesus disse que, olha, pode me levar, deixem os discípulos ir embora, deixem eles ir embora. Então Jesus, quando diz isso, aqui é para cumprir a profecia que dizia que ele não ia perder nenhum deles ia ser preso naquele momento. Então Jesus se entregou, sendo que o Pedro era um cara um pouco rude, meio ignorante, brabo, né? Ele pega a espada e corta a orelha do servo que estava junto com o sumo sacerdote. E ali Jesus diz: ei, não faça isso não. Por que você quer fazer isso? Aqui não tem negócio de espada não. Aqui eu vim para cumprir a minha missão. Eu tenho que cumprir e tenho que beber desse cálice. O cálice aqui, quando se fala, é o cálice da ira de Deus, ou seja, a ira de Deus contra o pecado. O pecado ele é tão má, é uma coisa tão ruim, é uma coisa tão abominável para Deus, que para vencer o pecado ele teve que enviar o Filho sem pecado para que pudesse vencer a vida sem ter pecado e morrer naquela cruz. Jesus se fez de maldição para nós, para toda a humanidade. E a cruz, o Pai que enviou o Filho, o único Filho amado, para morrer por todos nós. Continuando, Jesus é levado, depois de preso,
a Anás e Caifás, que são os sumos sacerdotes. Então a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e amarraram, levando-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Aqui, Anás e Caifás, Anás era o sogro de Caifás. Anás era o sumo sacerdote, era o responsável pela religião judaica, era responsável pelo sinédrio, era o chefe. Era ele que era o líder geral, sendo que o Anás, que era genro, sogro de Caifás, ele já tinha sido retirado do poder por parte do Império Romano. Anos antes ele era o sumo sacerdote, sendo que lá em Israel o sumo sacerdote ele ficava eterno até a morte, mas como o seu genro, o Caifás, ficou sendo sumo sacerdote, ele representava uma figura decorativa, né? Ou fosse aquela pessoa que foi destituído, mas permaneceu no cargo apenas de uma forma simbólica. E aqui, quando os soldados levam Jesus até o sumo sacerdote, o Anás, para depois que Anás levasse Jesus ao Caifás, ao sumo sacerdote daquela época, daquele ano. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinham feito para se aquecer. Naquela época, era na primavera, estava fazendo muito frio. Pedro também estava com eles aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Aqui, quando Pedro vai negar a Cristo, primeiro, quando Jesus é preso, os discípulos dispersam, sendo que o discípulo aqui que não é relatado, mas pela tradição, é o apóstolo João, esse mesmo que escreve o Evangelho de João. E ele, como era conhecido do sumo sacerdote, ele acompanhou Jesus. E Pedro foi às escondidas, sendo que o apóstolo, o discípulo João, chegou para o porteiro, né, e pediu para que Pedro entrasse. Só que Pedro ali, naquele medo de ser preso, ele vai negar Jesus 3 vezes, conforme Jesus tinha falado para Pedro que ele iria negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Continuando o versículo 20. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em oculto. Para que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente que eles sabem o que eu disse. Aqui, quando o sumo sacerdote interrogou Jesus, né? Jesus fala: olha, tudo que eu fiz durante esse período do meu ministério aqui, eu não fiz nada escondido. Tudo eu fiz publicamente. Não foi nada secreto. Aqui não existe coisa secreta. Aqui é publicamente. Eu vim ao mundo para levar a mensagem da salvação, do arrependimento de pecados, e mostrei para todos. Por que você vem me perguntar quem eu sou? Vocês já sabem quem eu sou, já sabem que o que falam por aí, do que eu fiz. Então é mais fácil você perguntar ao povo, o povo que me viu. Então Jesus dá essa resposta. Só porque essa resposta muito sincera e simples foi entendida
como algo de desaforo. Olha só o que é que vai acontecer. Versículo 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, ou seja, deu um tapa, né? Dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás, o sacerdote, mandou ainda amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Olha só, lá os judeus, quando eles levavam alguém para ser julgado, eles não podiam bater em nenhum dos interrogados. Por quê? Porque só aconteceria isso quando houvesse a condenação. Então Jesus aqui questiona, porque se ele faz o mal, né, eles dão essa bofetada nele, sendo que não era permitido que eles tocassem em nenhum interrogado. E aqui, depois de acontecer esse fato, o sumo sacerdote, o Anás, o sogro do Caifás, envia agora Jesus para ser ouvido pelo sumo sacerdote daquele ano, que é o Caifás. Simão Pedro continuava de pé, aquecendo-se. Estava se aquecendo. Então lhe perguntaram: não és um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e naquele momento um galo começou a cantar. Aqui você vai ver que Pedro entrou, mas Pedro, quando foi interrogado por aquelas pessoas que achavam que ele era amigo de Jesus, do Nazareno, e ele foi negando até negar a terceira vez, conforme o que Jesus tinha profetizado. Jesus então vai para Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era bem cedo, e para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa, não entraram na residência oficial do governador romano. Então Pilatos saiu para falar com eles e lhes perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Aqui, os líderes religiosos, junto com o sumo sacerdote, eles levaram Jesus até o pretório. O que é o pretório? Pretório é a casa oficial do governador, era a casa oficial do governador Pôncio Pilatos. E eles não entraram, eles ficaram de fora, não quiseram entrar, porque ali era a Páscoa. E a lei dos judeus diz que eles não poderiam entrar numa casa de um estranho, de um estrangeiro, de um pagão, porque eles poderiam estar contaminados, eles ficariam contaminados. Então, eles não entraram aqui. E Jesus vai ser ouvido por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não vai ver nada em Jesus Cristo, certo? Vai tentar dialogar com Jesus, mas os judeus, os líderes religiosos, querem de todas as maneiras fazer com que Jesus seja condenado por um crime que ele não cometeu. Continuando no versículo 31, disse-lhes Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Tornou Pôncio Pilatos a entrar na residência oficial do governo romano, chamou a Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Replicou Pilatos: sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus:
o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aqui a gente vai observar que quando eles levaram Jesus para o Pôncio Pilatos quis devolver, porque não viu naquele homem crime nenhum. E disse: olha, agora vocês devem julgar, porque Pôncio Pilatos viu que ali era um caso religioso, não tinha nada a ver com crime contra o Império Romano. Mas aí os líderes religiosos: não, a gente não tem competência para condenar ninguém tem competência para matar, porque não era mais permitido que, alguns anos atrás, os judeus ainda matavam as pessoas, apedrejavam, sendo que eles não poderiam mais cometer esse ato, porque o Império Romano não permitia mais que os judeus pudessem condenar alguém à morte, sendo que Jesus falou para os discípulos que ele iria para a cruz, a morte dele seria uma morte de crucifixão, ou seja, ele seria crucificado. Então aqui vai provar, porque os judeus, quando eles condenavam alguém à morte, era através do apedrejamento, e aqui Jesus vai ser crucificado, ou seja, vai ser uma morte através dos gentios, os pagãos é que vão condenar Jesus, conforme a profecia, conforme que Jesus tinha falado. Então, nessa pergunta aqui, quando Jesus é interrogado por Pilatos: quem és tu? É o rei dos judeus? E Pilatos: não, é o que tu está dizendo. Jesus aqui ele ficou muito firme, tranquilo, porque ele sabia que a questão de rei dos judeus era uma questão mais espiritual. E Pôncio Pilatos não viu nada em Jesus que pudesse estar cometendo crime contra os romanos, em querer tirar o trono do Império Romano. Mas aqui Jesus fala abertamente de quem ele é, né? Ou seja, quando ele pergunta, Jesus praticamente confirma: o que tu está dizendo aí é o que eu sou. Eu sou o rei dos judeus, mas eu não estou aqui nesse mundo. Meu mundo é celestial. Porque se eu não fosse para essa cruz, bastava chamar os anjos que eles me tiravam daqui. Mas é porque eu tenho que ir para aquela cruz. Continuando, versículo 37. Perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isso, voltou a falar com os judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. É vosso costume, porém, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante, né? Era um homicida. Aqui a gente vai ver que Jesus, quando tem essa conversa com Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, aquele que condenou Jesus, ele não viu mal nenhum em Jesus, ele queria de todas as maneiras livrar Jesus. Inclusive, na Páscoa, acontecia sempre a libertação de um preso condenado. E aqui ele queria dizer para os judeus o seguinte: olha, para vocês, como ele não é inocente, eu quero dar essa oportunidade dele ser colocado em liberdade agora na Páscoa. Mas os judeus, os líderes religiosos, com a sua inveja, com a sua arrogância, queriam de todas as maneiras que Jesus fosse condenado pelo Império Romano. E assim, Judas Iscariote, a gente sabe que ele lavou as mãos e entregou a Cristo para ser condenado, ser crucificado. Mas isso aqui era tudo para cumprir a missão de Jesus. Nada aqui foi feito através dos homens, mas sim de Deus. E em Jesus que ele veio cumprir a sua missão e morrer de morte e morte de cruz. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos a cada dia ter essa liberdade de conversar contigo através de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna com ele. Te pedimos que cada um dos que estão vendo esse vídeo, Pai, possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.